E aí, galera, tudo bem? Como estão? Tudo jóia, né? Nossa revisão aí, campo magnético, não é isso? É nossa revisão. Então vamos aí, vamos continuar aí, vamos para a questão. A primeira questão aí, a figura a seguir representa um condutor retilíneo percorrido por uma corrente I conforme a conversão indicada. O sentido do campo magnético no ponto P localizado no plano da figura é. Então vamos lá. Só para a gente não esquecer que quem define o sentido do campo elétrico vai ser quem? Quem vai definir isso vai ser a nossa regra de qual mão? Regra da mão direita. Regra da mão direita. Direita. Vai ser a nossa regra da mão direita. Para quem não lembra, a regra da mão direita, ela usa o quê? Vou desenhar aqui muito mal desenhado, mas tudo bem. Eu tenho aqui minha mão direita. Ô, mão feia. 1, 2, 3, 4. E o polegar aí, né? Então aqui a nossa regra mão direita. O polegar indica a corrente. E os demais dedos indicam o campo magnético, certo? Então lá, ó, o que nós vamos fazer? Eu vou até aumentar aqui, vou me aumentar aqui, só pra gente, vocês me verem aí, gente. Para vocês estarem me vendo, eu vou aumentar aqui um pouco mais para vocês verem isso aí. Olha lá. Então, mão direita, certo? Eu tô parecendo que tô com a mão esquerda porque grava ao contrário, mas a mão direita. Se é mão direita, a corrente está para cima. Corrente para cima, eu vou olhar para o ponto, olhando para o ponto. Não é isso? Mão direita, corrente para cima, campo. No caso da corrente aqui, como ela está para cima, no ponto P vai estar o quê? Só vamos relembrar. Se aparecer pontinho, é porque está o quê? Saindo. Está saindo, o sentido é saindo. Se aparecer xizinho, é porque está o quê? Entrando. Entrando. Então lá, ó, no caso da corrente para cima, no ponto P está entrando. Então é xizinho. Tudo bem? E isso quer dizer o quê? Se ele quer saber a direção e o sentido, no caso o sentido, é entrando. Mas entrando como? Perpendicular à página, né? Então ele vai estar perpendicular à página. Contrário à corrente elétrica ou da corrente elétrica? Não. Saindo perpendicular à página, corrente, campo. Corrente, campo, né? Corrente para cima, ponto P entrando. Então, ele é perpendicular à superfície e está o quê? Está entrando perpendicular à página. Letra qual? Letra C. Simples assim. Não tem segredo, tá? Não tem segredo. Então, como não tem segredo essa ideia, é sempre aplicar a regra da mão direita quando se fala de campo magnético. Letra C. Vamos para a próxima. Um fio longo e retilíneo é percorrido por uma corrente elétrica aí. Então vamos pôr aqui, eu vou pôr assim, ó, primeiro caso. Nós estamos falando de um caso aí, então primeira situação é um fio retilíneo longo percorrido por uma corrente constante I. Então a corrente é I. O vetor de indução magnética em um ponto próximo ao fio é B. Então o campo magnético é B para essa situação. Se o fio for percorrido por uma corrente elétrica, segundo caso, olha lá, nosso segundo caso. Qual é o nosso segundo caso? Ele já está falando que se o mesmo fio for percorrido por uma corrente elétrica de 3I, determine o valor do vetor indução magnética no mesmo ponto próximo ao fio. Então,
eu vou resolver isso de duas formas. Como é um fio retilíneo, o campo magnético é igual ao coeficiente de permeabilidade magnética, a corrente dividido por 2π vezes a distância, que é o raio, o R. Tudo bem? Agora, olha o que aconteceu, presta atenção. Para segundo, isso aqui, se a corrente é I é isso e a distância R é isso, esse é o valor do campo magnético, B, certo? O que aconteceu agora? O campo magnético, que eu vou chamar de B', vai ser igual a quem? O coeficiente, a corrente passou a 3I, sobre 2π, e ele deixa bem claro, no mesmo ponto próximo ao fio, então o raio não muda. Se o raio não muda, a única coisa que vai acontecer é que isso aqui é 3 vezes quem? O coeficiente, a corrente, dividido por 2π, vezes o raio. Então, se a gente observar, isso aqui, ó, essa partezinha aqui, não é o nosso próprio B? Se é o nosso próprio B, então quer dizer que o nosso campo magnético novo, B', vai ser quantas vezes maior? 3 vezes o campo magnético anterior. 3 vezes o campo magnético anterior. Tá, essa é a primeira forma de resolver. Mas nós sabemos teoricamente que o campo magnético é diretamente proporcional. Sabemos que o campo magnético é diretamente proporcional à corrente e o que? Inversamente proporcional à distância. E inversamente proporcional à distância. Então, se eu pensar o seguinte, a distância não alterou, então alterou só a corrente. A corrente era quanto? Vou pôr de vermelho, ó. A corrente era I. Passou a ser 3I, então a corrente aumentou 3 vezes. Como é diretamente proporcional, então o campo magnético novo vai ser 3 vezes o campo magnético anterior. Por quê? Porque a corrente aumentou quantas vezes, gente? 3 vezes. Diretamente proporcional. Beleza? Vamos lá. Outra, olha, essa é legal. Essa é bem legal para a gente ficar ligado a aplicar a regra. Vamos lá. O condutor retilíneo muito longo, indicado na figura, é percorrido por uma corrente I. Então essa corrente aqui é igual a quanto? 62,8 amperes. Determine a intensidade I'. I' está na espira, tá? Você viu que ele não deu o sentido de I'. E tem na espira circular de raio R, a fim que seja nulo o campo magnético, né? A fim que seja nulo o campo magnético. Galera, vamos entender isso. Para ser nulo o campo magnético, quer dizer o quê? Que eu devo ter dois vetores de mesma direção em sentidos opostos. Nesse caso ele não me impediu, então você vai só afirmar assim, que o campo magnético 1, esse aqui eu vou chamar de 1, tá? 1. E esse é o 2. Não precisa nem muita coisa. O campo magnético de 1 é igual ao campo magnético de 2. Por que, Velasco? Porque é nulo. Se é nulo, eles têm que ter mesma direção em sentidos opostos. Se eles têm a mesma direção em sentidos opostos e tem que ser nulo, então eles também têm que ser iguais. Vetores, hein? Isso aqui é vetores. Então 1 é retilíneo. Então a regrinha é coeficiente I1 dividido por 2π. Qual é a distância do ponto? O ponto O, 2R. É igual coeficiente, a corrente I2, dividido por quem? É circular, então é 2 vezes o raio, que é a distância, R.
Espera aí. Raio e raio eu posso cortar. 2 desse eu posso cortar. O coeficiente eu posso cortar. Quem é a corrente 1? 62,8 dividido por π, que ele falou para usar 3,14 vezes 2. É igual. E 2 é o que ele quer, a nova corrente. E 2, a nova não, no circuito 2. Então acabou a conta, né, gente? Acabou. Por que acabou? Vamos lá. 62,8 dividido por 2 dá quanto? 30, se eu simplificar por 2, dá 31,4. 31,4 dividido por 3,14, isso é 10, né? Então, e 2. Opa, eu tô na frente aí. Deixa eu sair aqui, gente. Deixa eu vir aqui pro outro lado. Olha lá. Então, 31,4 dividido por 3,14 e 2, então é igual a quanto? 10 amperes. Simples assim, bem tranquilo. Não precisou definir a direção, não precisou definir o sentido, né? Se você quiser definir o sentido, é fácil. Aplica a regra da mão direita. Corrente para lá, aqui o 1 está entrando, o B1. Para ser nulo, o B2 vai ter que ter saindo. O B2 vai ter que estar saindo. Se está saindo a corrente aqui, aí 2 tem que girar nesse sentido, né? Mão direita saindo, regrinha da mão direita saindo. Aplique a regra da mão direita, tá? Não fique com dúvida nisso. Próxima, olha essa questão, é interessantíssima, tá? 2 fios longos são percorridos por uma corrente de intensidade 3 e 4 amperes, no sentido indicado da figura. A intensidade, olha a pergunta, ele quer saber a intensidade, a direção e o sentido. Pediu direção e sentido, regra de quem? Da mão direita. Regra da mão direita. Tudo bem? Se é a regra da mão direita, não esqueça. Então vamos aplicar a regra da mão direita. Vou olhar para I1 primeiro. Corrente para lá, no ponto. Então vou chamar de B1. B1 tá o que no ponto? Corrente para lá no ponto. Ele está o que? O vetorzinho está o que? Entrando. Perpendicular e entrando. Isso é B1. B2. Nosso B2. A corrente está no mesmo sentido, porém está no ponto acima. A corrente acima tá o que? Opa, eu pus entrando aqui e pus saindo, né, gente? Desculpe. Aqui xzinho entrando, é xzinho. E o B1, o B2, corrente para lá, tá saindo. Isso quer dizer que eles têm mesma direção e sentidos o quê? Opostos. Então, pera lá. O resultante é feito em módulo, a subtração de B1 em módulo menos o B2 em módulo. Por que, Velasco? Porque aqui, na verdade, a operação que nós vamos fazer é a subtração, que vai ter que ser o maior menos o menor. Então, a característica do resultante, como ele pediu intensidade, direção e sentido, a característica do resultante vai ser o do maior. Então, vamos pensar. Quem é o B1? B1 é o coeficiente, a corrente 1, dividido é retilíneo, 2π, o raio. Certo? O raio 1. Vamos usar esse valor. 4π
vezes 10 a menos 7. O I1, quanto é I1? 3 dividido por 2π, que é o raio, é a distância. Qual é a distância? Ó, no ponto P, que dista 2 centímetros de 1, está em centímetro, então 2 vezes 10 a menos 2. Já vamos resumir aqui, né? Π com π corto, 2 vezes 2, 4, 4. Me sobrou quanto? Me sobrou quanto? 3. Divisão de potência, conserva a base e subtrai os expoentes. Menos 7, menos com menos, mais. Menos 7 com mais 2, menos 5 Tesla. Esse é o B1. Vamos calcular agora o B2. B2 é igual a quem? O campo magnético 2. Coeficiente I2 dividido por 2π, raio 2. Quem é o coeficiente? 4π vezes 10 a menos 7. Quem é a corrente 2? 4 dividido por quem? Por 2π. Quem é a distância 2? 4 centímetros. Então é 4 vezes 10 a menos 2. Com calma, π com π corta, 4 com 4 corta. 4 dividido por 2 são 2. Então é igual a 2 vezes 10, divisão de potência, conserva a base, subtrai expoentes, menos 7, menos com menos, mais, menos 7 com mais 2, menos 5 Tesla. Então vocês estão vendo aqui que o maior é o B1. Então, a coincidência, né? Então vai ser 3 vezes 10 a menos 5, menos 2 vezes 10 a menos 5. Nesse caso, você já pode fazer a subtração, porque tem mesma base, mesmo expoente, você já pode subtrair. Então, isso vai dar quanto? 1 vezes 10 a menos 5 Tesla. A intensidade está aí. Então, a intensidade, a nossa intensidade do resultante é quanto? 1 vezes 10 a menos 5 Tesla. Mas a direção, olha o que eu falei, o resultante tem a característica sempre do maior. No caso, o maior nosso é B1. Então, o resultante vai ser perpendicular e entrando. Isso é o nosso campo magnético resultante. Perpendicular e entrando. Massa, né? Teve dúvida, para o vídeo e dê uma olhada. Vamos lá. 14. Né? 14. A 14, ela... Deixa eu mudar aqui de lugar que eu fiquei na frente. Vamos para cá. Agora vamos para cá. Olha lá. A 14, ele é a aplicação da regra. Isso aí caiu numa questão da prova. Não está na prova de vocês, mas é uma questão. 2 fios dispostas, como indica a figura, determinam as 4 regiões do plano. As correntes elétricas I' e I2' pelos condutores podem produzir um campo de intensidade nula. Espera aí, para ter nulo, você tem que ter no mínimo um saindo e o outro entrando. Certo? Um saindo e o outro entrando. Por que um saindo e o outro entrando? Porque mesma direção em sentidos opostos. Isso é uma característica de que pode dar nulo, né? Mesma direção em sentidos opostos eu subtraio. Então, subtrair eu posso ter o campo elétrico ou campo magnético nulo. Certo? Então, vamos aqui. Vamos olhar para um. Isso aqui tudo, gente. Regra da mão
direita. Campo magnético, mão direita. Força magnética, mão esquerda. Regra da mão o quê? Direita. Não esqueça isso. Então vou olhar primeiro para 1, tá? A corrente 1. Vou chamar aqui de 1 e 2, para a gente não se confundir. Então vamos aplicar a regra da mão direita. Corrente para baixo, campo saindo. Região 1, então B1 é saindo. B1. Corrente para a esquerda, região 2. Região 1. Né? Isso eu estou olhando a corrente 2. Para cá, saindo. Opa. Saindo. B2. Aqui na região 1 não pode ser nula. Então, região 1 não pode ser nula porque tem mesma direção e mesmo sentido. Então, a alternativa A vai-se embora e a alternativa E também vai-se embora. Vamos para a região 2. Corrente para baixo, região 2. Corrente para baixo, entrando. Ó. Tá entrando o campo magnético 1. Corrente... Campo, corrente 2, tá o quê? Saindo. O B2. Opa, Velasco. Mesma direção e sentidos opostos. O 2 pode ser. O 2 está verdadeiro. Pode ser essa e pode ser essa. Vamos para o item 3. Região 3. Corrente para baixo, B1. B1 está entrando. B1 entrando. Corrente corrente, né? Corrente, região 2, entrando também, região 3, né? Entrando por B2. Entrando e entrando não pode ser. Então a região 3 não pode ser nulo. Então a alternativa está entre B e D. Vamos lá. Falta a região 4. Confirmar a região 4. Corrente para baixo, B1 está saindo. B1 está saindo. Corrente, região 4, corrente 2, o campo está entrando. Essa condição também pode ser o quê? Nulo. Então a alternativa correta, letra qual? Letra D. Beleza? Gente, regra da mão direita. Fez os desenhinhos, esquematizou a regra da mão direita. Faça essa regra da mão direita. Para ser nulo, olha a dica. Para ser nulo tem que ter mesma direção e sentidos o quê? Opostos. Não esqueça disso. Vamos lá. Nossa questão, né? Próxima questão. Uma partida nos dados sempre, né? Sempre tire os dados, desenhe, esquematize. Vocês que vão para o terceiro ano aí, fique bastante atento a isso. Carga Q igual a 4 coulombs. Se movimento com velocidade constante de 10 metros por segundo, paralelamente a um condutor retilíneo. Então vamos desenhar aqui, ó. Eu tenho aqui um condutor. Esse condutor é retilíneo, muito longo, percorrido por uma corrente I, que eu vou colocar aqui o valor dela, I igual a 4 amperes. Calma aí, deixa eu voltar ao desenho. Uma carga, vou pôr aqui outra cor. Uma carga se movimenta com velocidade paralela, né? Paralelo a 10 metros por segundo. Sendo a distância da partícula ao condutor, essa distância aqui, ó, que ele chamou de D, esse D é igual a 20
centímetros. Qual a intensidade da força magnética? Olha, ele quer saber a intensidade da força magnética. Essa questão é muito interessante, porque ela envolve, aqui ela vai envolver campo magnético e força magnética. Por quê? Entenda. Corrente elétrica cria campo magnético. Nesse caso, nós fizemos desenho, o campo magnético está o quê? Corrente para baixo, entrando. Esse é o nosso campo magnético. Como o campo magnético e a velocidade são perpendiculares, então a força magnética é calculada por quem? O campo, ou melhor, né? Calculada por quem? O módulo da carga, o campo magnético, vezes a velocidade. Olha o problema. Eu tenho campo magnético? Não, mas eu sei calcular. Campo magnético em um condutor retilíneo é o coeficiente, a corrente, dividido por 2π, vezes a distância. Vamos lá. O coeficiente, 4π vezes 10 a menos 7, ele me traz na questão. A corrente, 40, dividido por 2π. Quem é a distância? D, 20 centímetros, que é 20 em metros, 10 a menos 2. Não esqueça de transformar. Aí eu simplifico, π com π corto. 2 vezes 4, 2 vezes 20 é 40, ó. Já cortei aqui em cima. Isso quer dizer que o nosso campo magnético é igual a 4 vezes 10 a menos 5 Tesla. Opa, ficou feio esse menos 5 aqui, né? Menos 5 Tesla. Esse é o nosso campo magnético. Se esse é o campo magnético, eu venho agora para a força magnética e faço. Força magnética. Qual é a carga em movimento? 4 coulombs. Qual é o campo? 4 vezes 10 a menos 5. Qual é a velocidade? 10. Então, isso vai ficar como? Ó, 4 vezes 4, 16. Conserva a base e soma os expoentes. Menos 5 com 1. Com menos 5 mais 1 dá menos 4 que? Newtons. Isto é a nossa força o quê? Magnética. Bem tranquila, bem simples, sem muita enrolação. Vamos para a próxima. Ó, a próxima e última. Olha aí, próxima e última. Questão 22. Depois o 22, mas... Na figura estão representados um fio muito longo percorrido por uma corrente I1 e uma espira de raio R percorrido por uma corrente I2. Ambos no mesmo plano e um tangenciando o outro, como forma a figura. Qual é o valor da razão de I1 dividido por I2 para que o campo magnético resultante no centro da espira seja nulo? De novo, nulo, gente. Se é para ser nulo, o campo magnético de um tem que ser igual ao campo magnético do outro. Nulo. Campo magnético de um é igual ao campo magnético do outro. Lembrando que um é reto, é um condutor reto. Então é coeficiente I1 dividido por 2π vezes quem? Vezes a distância, no caso a distância é R, que é igual. O 2 é uma espira circular, então é coeficiente I2 dividido por quanto? Por 2 vezes o raio. Então, com calma e só simplificar. Coeficiente com coeficiente posso cortar. 2 posso cortar com 2. R posso cortar com R. Como ele quer a razão, vou multiplicar o meio pelos extremos. Então, aqui não me sobrou nada, então vai ficar I1 é igual a π vezes I2. Como ele quer a razão de I1
dividido por I2, o I2 está multiplicando, passa dividindo. Então, I1 dividido por I2 é igual a quem? A π. Olha aí, simples assim, letra D. Lembre que para ser nulo, tá? As intensidades são iguais, devem ter mesma direção e sentidos o quê? Opostos. E sentidos opostos. Galerinha, valeu, até!